Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a tag dos 50%, que é a respeito dos livros que você leu até o meio do ano, né? Falta poucos dias aí para o final do mês, então eu já resolvi gravar o vídeo respondendo essa tag. Vai ser bem curto, vão ser poucas perguntas. Tem gente que faz muitas perguntas aí, respondem muitas perguntas, mas eu optei por fazer poucas, só para não deixar passar batido essa tag. Vai ser bem rápido. Vamos lá. Então, pessoal, a primeira pergunta é: qual livro te deixou triste? E o livro que me deixou triste foi esse aqui, ó, O Meu Pé de Laranja Lima. Foi uma releitura. Eu já havia lido esse livro umas 2 vezes, mas independente de quantas vezes eu leia, eu sempre irei chorar lendo esse livro aqui, Meu Pé de Laranja Lima. Eu tenho até uma resenha aí no canal dessa obra aqui. A outra pergunta é: qual livro te deixou feliz? O livro que me deixou feliz não foi sobre o conteúdo em si, mas porque é um livro em espanhol. Foi isso que me deixou feliz, concluir um livro em espanhol. Esse livro aqui eu já li em português várias vezes, várias vezes. E não é um conteúdo assim, tipo de alegria, mas para refletir. Isso aqui é um livro de filosofia. Por isso que eu digo que não é sobre o conteúdo em si, sim de que maneira foi, né? Porque é um livro em espanhol e foi meu primeiro livro em espanhol que eu concluí e isso me deixou muito feliz. Vamos para as próximas perguntas. E a próxima pergunta é: um livro que me decepcionou. Esse aqui me decepcionou de verdade, de verdade, de verdade. Estou falando sobre A Medicina Antiga de Hipócrates. Eu imaginava que aqui era um livro com um conteúdo muito que agregasse mais, sabe? Mas é muito simplista o conteúdo aqui, muito simplista. Sinceramente, eu não sei nem o que falar disso aqui, eu só tô decepcionado. Quando eu concluí a leitura, eu disse: é isso? É só isso aqui, esse conteúdo? É muito, muito simplista. Eu não imaginava que fosse tão simplista aqui sobre a medicina antiga. Eu achava que era uma coisa mais elaborada. Não sei, me decepcionou. E um livro que me surpreendeu? A outra pergunta. O livro que me surpreendeu foi Helena, de Machado de Assis, que eu concluí ontem. Eu não conhecia nada da história. Nunca tinha... Eu já tinha ouvido falar, né, do livro, mas não sabia nada da história. Então me surpreendeu a reviravolta que teve ali entre o meio e o final do livro. E apesar que o final eu fiquei bem triste, não por ser ruim, mas porque a história é triste. A história final é triste. É, mas aí é um livro muito bom. Entrou aí, talvez esteja no meu top 15 esse livro. Helena de Machado de Assis. Gostei bastante. Vamos para as próximas perguntas. A próxima pergunta é: qual novo autor você leu? E eu trouxe aqui Oscar Wilde. Eu li O Retrato de Dorian Gray, foi um dos primeiros livros que eu li esse ano e eu gostei bastante. Pretendo ler outros livros aí de Oscar Wilde. E é isso, esse foi a outra pergunta. E a próxima é: qual livro mais bonito você adquiriu esse ano? E um deles foi esse aqui, ó, Dom Casmurro, na edição da Martin Claret. Essa edição capa dura aqui, eu acho muito bonita essa capa, ó. Muito bonita. Então, ó, esse aí foi o livro mais bonito que eu adquiri. E a penúltima pergunta é: qual o melhor livro você leu esse ano? Sêneca, Sobre a Ira. Esse livro aqui me fez refletir bastante. Também tem resenha no canal falando sobre essa obra. E apesar de ser um livro bem curtinho, tem aí um pouco mais de 130 páginas. Foi acho que a obra mais incrível que eu li esse ano. E para finalizar, a outra pergunta é: quais livros você pretende ler esse ano ainda? E tem 3 principais aqui que eu vou fazer de tudo para concluir eles. O primeiro
é Orestia, de Ésquilo. Já está há muito tempo na minha estante, eu acho que cerca de 2 anos que esse livro está na minha estante, mas eu tenho um receio tão grande dele, de não estar preparado para essa leitura, mas vai dar tudo certo para eu concluir ele esse ano. E o próximo, mais uma leitura em espanhol, Roma Soy Yo, de Júlio César. A biografia do Júlio César, no caso, de Santiago Posterguilho. Essa daqui poderia ser a capa mais bonita se isso aqui não fosse só uma jacket. Porque como eu mostrei no último vídeo, ó, a capa de verdade é essa. Se a capa fosse essa, eu diria que essa aqui era a minha capa mais bonita. E não a do Dom Casmurro. Mas é isso, esse livro aqui também eu quero concluir esse ano e é em espanhol. E a diferença é que esse aqui é muito maior do que o que eu li primeiro em espanhol. Então eu vou ter uma certa dificuldade, mas vai dar tudo certo. E por último, esse livro aqui, que eu já tentei ler ele uma vez, não consegui, vou tentar novamente, é Ética, de Spinoza. Um livro de filosofia muito difícil, mas se tudo der certo eu vou concluir ele esse ano. E é isso, pessoal, esse foi a tag dos 50%, um vídeo bem curtinho aí, só para não deixar passar batido. Provavelmente eu trarei uma resenha sobre Helena no próximo vídeo. E é isso. Eu concluí ontem e provavelmente eu trarei essa resenha aí para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se puder curtir e comentar, eu fico bastante agradecido. Até a próxima.